Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Deus aprova a escravidão? O amor ao próximo é um dos ensinamentos básicos da Bíblia. No entanto, o amor não tem nenhuma relação com o conceito da escravidão opressiva. Por isso, algumas pessoas ficam intrigadas quando leem sobre a escravidão na Bíblia. Convém lembrar que um escravo israelita na época do Antigo Testamento era mais parecido como um servo e não com o que hoje chamaríamos de escravo. Nos tempos antigos, Deus permitiu que o seu povo tivessem escravos. Gênesis capítulo 14, versículo 14 e 15 diz: Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Mesmo nos dias dos apóstolos, alguns cristãos eram donos de escravos e outros eram escravos. Filemão, capítulo 1, versículo 15 e 16 diz: Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Será que isso significa que a Bíblia aprova a escravidão opressiva? Quando a Bíblia começou a ser escrita, o homem já tinha criado estruturas sociais e sistemas econômicos contrários aos princípios divinos. Embora Deus condenasse em sua lei escrita algumas práticas dessas estruturas, ele decidiu tolerar outras, como a escravidão. Enciclopédia Bíblica Padrão Internacional comentou o seguinte sobre a estrutura social da antiga nação de Israel. Seu objetivo era funcionar como uma fraternidade na qual não houvesse pessoas pobres e nem exploração de viúvas, órfãos e desabrigados. Assim, Deus fez mais do que apenas permitir a continuidade de uma estrutura econômica e social já existente. Ele regulamentou a escravidão para que, caso fosse praticada, os escravos tivessem um tratamento humano e amoroso. A escravidão na história bíblica. Veja as seguintes normas que faziam parte da lei dada por meio de Moisés. Raptar um homem e depois vendê-lo era punido com morte. Ou seja, a escravidão por meio de sequestro ou tráfico. Êxodo capítulo 21, versículo 16 diz: Aquele que sequestrar alguém e vendê-lo ou for apanhado com ele em seu poder, terá que ser executado. Deuteronômio capítulo 24, versículo 7 diz: Se um homem for pego sequestrando um dos seus irmãos israelitas, tratando-o como escravo ou vendendo-o, o sequestrador terá que morrer. Eliminem o mal do meio de vocês. No entanto, um israelita podia vender a si mesmo como escravo para pagar pesadas dívidas. Quando um israelita se tornava escravo, a condição era temporária, geralmente por causa de dívidas, apesar de muitas provisões da lei para evitar que alguém ficasse pobre. Em alguns casos, um israelita nessa situação talvez até ganhasse algum dinheiro extra, com o qual poderia comprar sua liberdade. Em Levítico capítulo 25, versículo 49 diz: Se, todavia, prosperar, poderá resgatar a si mesmo. Não se tratava do tipo opressivo de escravidão que tem sido comum em muitos países ao longo dos séculos. Em Levítico, capítulo 25, versículo 39 e 40 diz: Se alguém do seu povo empobrecer e se vender a algum de vocês, não o façam trabalhar como escravo. Ele deverá ser tratado como trabalhador contratado ou como residente temporário. Trabalhará para quem o comprou até o ano do jubileu. Assim,
Essa era uma provisão amorosa para cuidar das pessoas mais pobres de Israel. Uma pessoa culpada de roubo que não tivesse condições de pagar a restituição total de acordo com a lei, podia ser vendida como escravo e assim quitar suas dívidas. Êxodo capítulo 22, versículo 3 diz: um ladrão terá que restituir o que roubou, mas se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. Depois de trabalhar o suficiente para pagar o que devia, ele podia ser libertado. Não era para maltratar escravo se um escravo perdesse um único dente em consequência de uma bofetada de seu dono. Ele teria de ser libertado. Quando lemos Êxodo capítulo 21, versículo 27 diz: se quebrar um dente de um escravo ou de uma escrava, terá que libertar o escravo como compensação pelo dente. O período máximo que um israelita podia trabalhar como escravo era de 6 anos. Em Êxodo capítulo 21, versículo 2 diz: se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. A lei exigia que a cada 50 anos todos os escravos israelitas da nação inteira fossem libertados. Não importava quanto tempo haviam trabalhado como escravos. Um outro ponto interessante: quando um escravo era dispensado, exigia-se que o seu dono fosse generoso com ele. Deuteronômio capítulo 15, versículo 13 e 14 diz: e quando o fizer, não o mande embora de mãos vazias, dê-lhe com generosidade dos animais do seu rebanho, do produto de sua ira e do seu lagar. Dê-lhe conforme a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe tem dado. Mais tarde, nos dias de Jesus e seus apóstolos, a escravidão era comum no Império Romano. Com o avanço do cristianismo, era inevitável que escravos e donos de escravos ouvissem as boas novas e se tornassem cristãos. Nem o próprio Jesus Cristo e nem os apóstolos pregaram um evangelho de libertação social, como se ele estivesse tentando mudar o sistema da época. Tanto os escravos como os donos de escravos eram aconselhados a ter amor um pelos outros como irmãos espirituais. Colossenses capítulo 4, versículo 1 diz: senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. E o fim da escravidão. Assim como qualquer assunto bíblico, a questão da escravidão precisa ser considerada levando em conta o contexto. Uma análise das Escrituras revela que Deus condena maltratar qualquer ser humano. Também revela que o tipo de escravidão praticada pelo povo de Deus na Bíblia não era como a escravidão cruel que muitos hoje imaginam. E a Bíblia mostra que Deus nos libertará de todas as formas de escravidão no devido tempo. Daí, toda a humanidade desfrutará da verdadeira liberdade. Isaías capítulo 25, versículo 21 e 22 diz: construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, e nem plantarão para outros comerem. Pois o meu povo terá vida longa como as árvores, os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. E aí, você gostou? Se inscreva no meu canal, ative o sino para receber as notificações.